Fala aí, galera! E aí, tudo bem? Vou ajeitar aqui o nosso equipamento para a gente bater um papo bacana. Pera aí, deixa eu ajeitar. E aí? Vamos reunir a galera toda aqui, ela aí. Vinícius Paralovo já tá na área. Iago Ribeiro Cantor, 3h30. Vamos embora bater papo. Temos um convidado especial. Botei inclusive a camisa aqui da JBFM para receber o nosso convidado. Fala, Fábio Adalberto. Fala, Adalberto. Sei que o nosso convidado adora música. A gente vai falar de música, futebol, falar sobre vários assuntos aqui. Cadê? Deixa eu visualizar aqui, ver se ele já chegou. Peraí, opa, cadê? Vamos lá. Não, cadê? Deixa eu abrir aqui. Mas e aí, vocês estão tudo... Olha ele, já está aqui. Deixa eu já adicionar. Já chamar o nosso convidado. Saudações vascaínas aí pro Wagner que tá mandando. Ô, Gisele, tudo bem, Gi? Como é que tá a pequena? Olha ele Entrou aí, aqui, professor filho. Oswaldo de Oliveira. Fala, Tudo bem, Fabinho. professor? Tudo Tudo bem com tranquilo? você? Vou Tudo me em ajeitar paz. aqui, ficar bem na Ó, sua frente. botei a camisa da JBFM para homenageá-lo, hein? Cara, isso é uma grande homenagem, vou te falar. Tá vendo? Eu sei que E vamos falar de música também. Vamos eu falar do fui, outro lado do Oswaldo. eu fui muito assíduo à JB. Na época não era FM, era AM ainda, né? É Nos verdade, anos, verdade. anos 60, a gente ficava à noite ouvindo as grandes, os grandes programas. Tinha um programa que chamava Fim de Noite. Muito bom, muito bom. Tinha uma grande equipe, a JB, e segue no FM, né? Nós estamos mais de 40 anos, liderança de mercado. Vamos falar de música, de jogos antigos, que eu sei que são assuntos que você adora, né? O Rafa Sobral, lá da nossa equipe de promoção, está aqui ligado também. Falou, linda a camisa. Eu falei, eu sei, em homenagem ao nosso Oswaldo de Oliveira. Oswaldo, queria que você falasse como é que você está hoje, cara. Como é que está o Oswaldo, treinador, está num ano sabático, num período. Como é que você está aí aguardando o mercado? Você que é um cara, quando eu anunciei a nossa live, eu falei, vou conversar com o Oswaldo, que é o único treinador que dirigiu os 8 times, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os grandes, os gigantes. Oswaldo de Oliveira, como é que você está agora, amigo? Então, Fábio, eu sinceramente eu não estou feliz, né, com essa situação toda que está acontecendo. Além de não estar trabalhando, privado de assistir o futebol, né? Hoje estaríamos jogando aí as finais dos estaduais, né, que são importantíssimos, né? Perfeito. E, enfim, é muito ruim isso que a gente está passando. Vai causar um prejuízo imenso, não só ao futebol, ao esporte em geral. A Olimpíada já foi adiada. Enfim, tem muito malefício. Nós só vamos nos dar conta quando tudo isso acabar e que a reconstrução começar, né? Tem muitas perdas econômicas, culturais, da saúde. Isso tudo vai implicar muito, vai exigir muita resiliência, né? Muita compreensão. As pessoas vão ter realmente que traçar um ponto de união, né? Reconhecerem que vaidades não podem superar o sentido de humanidade, de irmandade, né? E de doação. Isso são coisas que nós vamos precisar muito quando passar essa epidemia. Com certeza. Olha aqui, deixa eu dar uma registrada na galera que já está pintando aqui na live, Oswaldo, só para já... Todo mundo já está pintando aqui, ó. O Marcelo Flasmar, um amigo que o futebol me deu. O Natan Carreira fala, poxa, Autuori e Oswaldo no Fogão seria uma dupla sensacional de sucesso. Manda um abraço para você. Vai pro Vasco, Oswaldo, pede o Kleber Ginic. Vamos falar do seu período no Vasco. Melhor treinador do Brasil, fala a Natália aqui também. A primeira-dama está aqui, a Jennifer já está acompanhando a gente também, então a gente tem que se comportar aqui, Natália é arrumar. covardia porque é minha filha. Tá vendo? A família está presente, a gente está aqui. Não, mas tem, além da família, tem os amigos aqui, os fãs. Ó, o Marcelo B. Ferreira também está aqui. O Murilo Vitor, baita cara, baita ser humano, que tive o prazer de conhecer quando estava no Botafogo. Enfim, a galera vai mandando perguntas aqui e a gente vai falar
tudo aqui. Vamos falar, a referência, diz o coach Leonardo Vieira, oficial também aqui. Quanta saudade daquele time de 2013, falou Otávio Melo. Oswaldo, vamos começar falando na carreira de treinador, um pouco lá atrás, do teu primeiro clube do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua paixão pelo futebol, como é que ela nasce, quando você fala assim, poxa, você é treinador de futebol, vou assumir um clube. Quando é que isso brotou em você? Então, Fábio, isso é uma história muito antiga, né? Porque isso vem da minha primeira infância. Meu pai era alucinado por futebol, vascaíno. E na época nós não tínhamos nem televisão ainda. Sim. Eu nasci em 50 e foi o ano que a televisão entrou no Brasil, né? E a gente ficava ouvindo rádio na cama. Uma lembrança que eu tenho assim que é importantíssima para mim até hoje. E esses dias eu vi ser reeditada na televisão, que foi a estreia do Pelé na seleção brasileira, né? Eu me lembro do meu pai, a gente na cama ouvindo rádio, ele falou, olha, vai entrar um menino de 16 anos aí, que é uma promessa e tal. Aquilo para mim é assim um marco, sabe, Fábio? E a minha paixão começou daí, porque eu ficava no imaginário, né? A gente tinha muita coisa do rádio naquela época. Perfeito. Não tinha televisão. Eu, para assistir televisão, minha mãe tinha que deixar e eu subia até o segundo andar na casa de um vizinho, seu Cici, pai do Paulinho, da Dona Odília e da Regina, e eu subia para assistir os jogos nos domingos à tarde, né? E tinha essa dificuldade. Então a coisa ficava muito no imaginário, né? Naquilo que a gente... Por isso eu tenho uma gratidão aos grandes narradores do rádio, né? Eu ouvi Raul Longras, Ari Barroso, né? O pessoal fala muito de Jorge Cury, que eu sou fã incondicional. Anterior a eles ainda. E de Dolcei Bueno de Camargo, Valdir Amaral. Esses caras são meus ídolos, né? Celso Garcia, José Cabral. Moço da Maricota. Toda, né? Essa turma toda aí eu acompanhei muito de perto. João Saldanha, Mário Viana, Alberto da Gama Malcher. Foi um grande ato, depois comentarista de arbitragem, né? Isso. Então, esses caras criaram a minha fantasia no futebol, né? Aquelas narrações daqueles gols e tal. Então, eu tenho memórias dessa época assim, muito gratificantes, né? Que me entusiasmam muito. Desculpa, daí talvez venha a sua grande paixão de, sempre que pode, observar os jogos antigos? Com certeza. Eu amo assistir jogos antigos. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhava no Catar, eu passava muito por Amsterdã, fazíamos a troca de voos em Amsterdã e às vezes pernoitávamos lá. Eu saía procurando pelas lojas e encontrei finais da Champions de 59, foi Real Madrid e Utrecht, né? 7-3, vi Milan e Benfica, dentre outros jogos, né? Sim. E eu gostava de ver e fazer comparação de jogos daquela época com as finais que se jogavam da Champions e do Campeonato Mundial naquela época, né? Isso foi dos anos 80, 87, 88. Né? E era assim uma comparação muito legal de se fazer, né? Você vê o futebol eminentemente romântico, né? Jogado. Eu vi Canário na ponta direita do Real Madrid, com Abelardo, Di Stéfano, Puskás e Rento. É uma coisa que eu não tenho economia para me lembrar, né? É uma coisa que eu vejo sempre com muita emoção e que me remete aos dias de hoje. Eu vi esses dias, vi todos os jogos do Campeonato Mundial de 70, né? Que, aliás, para mim, aquilo foi êxtase, foi a coisa mais maravilhosa que eu já tinha visto. E vi o time do Zagallo cheio de modificações, com Piazza na zaga, com Pelé e Tostão se revezando,
com o Jair Rivelino voltando para marcar dos lados. Pô, caraca, aquilo foi muito legal de ver. Quanto o Zagallo já estava à frente de todo mundo, né, naquela época. Exatamente. Todas as modificações que ele fez. Um cara espetacular, que já tinha uma herança das 2 Copas que jogou, né? E outra lembrança que eu tenho, eu no Maracanã, em 1964, assisti a última vez que o Zagallo vestiu a camisa da seleção brasileira, contra Portugal, num torneio chamado Copa das Nações. Ele entrou no lugar do Rinaldo na ponta esquerda com a camisa 16. O Brasil ganhou de Portugal de 4-1 nesse dia, com gol de Ayrton Beleza, Jairzinho, Gerson de pênalti. O Gerson tinha perdido um pênalti contra a Argentina na quarta-feira no Pacaembu. São lembranças maravilhosas, né, que me fazem respirar o futebol e estar cada vez mais motivado para trabalhar e para curtir. Olha, a nossa live está só crescendo, está entrando cada vez mais gente, assim, muitas perguntas, muitos comentários positivos aqui. O Matheus Monteiro, eu vou em cima do comentário dele aqui, da contribuição do Zagallo para a amarelinha, que é notável. Mas aí eu vou ampliar esse comentário dele, Oswaldo, porque eu tenho usado uma frase, seja na Fox ou na JB, na Rádio Cidade, onde eu tenho as minhas colunas de esporte, porque tem muita gente, não é crítica, mas é muito torcedor que acha que o futebol nasceu no ano passado. Ou seja, 2019, o Jorge Jesus, não vou simbolizar nele, mas as pessoas acham que o Jorge Jesus inventou a roda no futebol brasileiro. A gente está falando de 70, quando o Zagallo encaixou todo mundo num time, que fez um time girar ali na frente, Jairzinho, Pelé, Tostão, Rivelino, um Gerson que chegava, um Piazza que virou zagueiro. Ou seja, as inovações, elas não param no futebol. Ou eu tenho uma visão errada ou romântica da história, Oswaldo? Não, perfeito. A seleção brasileira pressionava a saída de bola dos adversários nessa época. É lógico que não era com a primazia de hoje, né? Claro. Porque a coisa vai evoluindo com o passar dos tempos. Mas já naquela época era uma consciência para a época muito moderna de futebol, que, aliás, eu acho que foi inspirada pelas seleções brasileiras anteriores, né? Porque o Brasil ganhou o Mundial de 58, de 62, que eu, embora fosse muito jovem, mas eu acompanhei muito de perto. Sim. E ainda com a maravilha do rádio, né? A gente via o videotape 1, 2 dias depois, passava o videotape, né? Demorava a chegar. Sim. Então, aquilo foi ponto de partida. E eu me lembro, eu tenho um grande amigo que foi treinador, hoje está afastado, está aposentado, que era o Sebastião Araújo. Eu trabalhei com ele lá no Catar, no Arabi, e ele me contou: Oswaldo, os russos vieram para o Brasil e foram filmar os treinamentos que os brasileiros faziam. Isso antes da Copa do Mundo de 70. Né? Os caras vieram para cá para aprender como se jogava futebol. É claro, eles melhoraram, interceptaram a nossa sequência em 66. Perfeito. Nesse arcabouço tem um monte de coisas extracampo que também aconteceu, que não vale a pena falar, não vamos Sim. ter tempo. Mas a ressurreição, se podemos dizer isso, em 70, veio muito da experiência do Zagallo, que venceu 2 Copas, tinha começado recentemente como treinador nas divisões de base do Botafogo, e isso eu não estou falando, eu conheci o seu Neca, que trabalhou com o Zagallo, que ajudou o Zagallo a se tornar o treinador que ele foi, né? O professor do Zagallo foi o Neca. Sim. Então, eu sei essas histórias que me foram contadas pelo Neca, né? E o Zagallo, imediatamente, em 70, formou aquela equipe maravilhosa, imbatível, né? Com jogadores excelentes, né? E eu vi com muito carinho esses dias. E digo a você, o Zagallo tem que ser muito respeitado no Brasil, porque ele é o símbolo do treinador brasileiro. É o maior treinador brasileiro, se não do mundo, em todos os tempos. Porque ele conseguiu ganhar 4 Copas do Mundo. Né? Ninguém conseguiu ganhar isso. Concordo plenamente com você. Muitas outras, né? Ele foi a muitas Copas do Mundo. Né?
um cara sensacional. É claro que no Brasil eu admiro muitos outros treinadores com quem eu trabalhei, outros que eu nem trabalhei, mas Enio Andrade, Tele Santana, né? Evaristo de Macedo, que eu trabalhei, Sim. outros menos conhecidos, mas não menos valorosos, esse Sebastião Araújo que eu falei, René Simões, João Carlos Camargo e Castro, que foi o que me deu a primeira oportunidade no Bom Sucesso, em 1975. Quer dizer, esses caras, eles foram importantíssimos na formação do futebol brasileiro, não só do jogador, mas do próprio treinador. Uma pena que eles tiveram muito poucas oportunidades de interferir na administração, nas Verdade. federações, na CBF, para comandar também a gestão do futebol. Isso é a grande perda que nós temos, né? É o hiato que se cria entre o campo e a sala do ar-condicionado. É verdade. Aliás, Oswaldo, assim, alguns treinadores do Brasil tentam fazer essa transição, tentam aproximar do gabinete, vamos dizer assim, da sala presidencial, ser mais ouvido. Você, com a tua experiência lá fora, a experiência do mundo árabe, dos países por onde você passou, do Japão, você tinha esse acesso melhor? Você era mais ouvido do que aqui no Brasil ou é igual em todo mundo? Não, muito diferente. Muito diferente. No Japão, por exemplo, impressionante. O maior treinador que o maior diretor que eu trabalhei, o maior dirigente que eu trabalhei é um japonês, chamado Man Suzuki, por quem eu tenho uma consideração extra até hoje, né? Lá no Para você ter Urawa? uma ideia, os nossos 5 primeiros jogos, nós perdemos os 2 primeiros e empatamos outros 3. Isso no Urawa que você está dizendo? Não, isso foi no Não? Kashima Anterior? Antlers. Ah, no Kashima Kashima. Antlers. Sim, sim. 5 anos no Kashima Antlers. Sim. Mas desses 5 primeiros jogos, nós perdemos os 2, perdemos para o Frontale fora, perdemos para o Gamba Osaka em casa, gol do Magno Alves. Uhum. Depois nós empatamos com o Jeff, 3-3, fora. Empatamos de novo contra o Vissel Kobe, 1-1. E aí veio o momento mais delicado. Nós empatamos em casa contra o Omiya, que era o time que era o lanterna do campeonato. Aos 20 minutos do segundo tempo, eles ficaram com um homem a menos e nós não conseguimos fazer o gol. Quando terminou o jogo, que o ônibus ia sair do estádio, a torcida cercou o ônibus, protestando. E eu ouvi de uma repórter, ela dizer assim: Oswaldo, você já se deu conta que você é o responsável pelo pior início de temporada que o Kashima Antlers já teve? E eu disse a ela: eu tenho essa consciência. Só que eu posso ser também o responsável pelo melhor final de temporada do Kashima. E isso acabou acontecendo. Aliás, Graças a Deus acabou acontecendo. tem até uma pergunta, o Gustavo, ele me mandou um WhatsApp, ele está fazendo um trabalho de conclusão de curso e você é o tema dele. Ele falou, Fábio, se puder... Gustavo, um grande abraço, hein? Ele está assistindo a gente também e ele fala exatamente quando você foi para Urawa, né? Que recentemente você estava no Japão, no Urawa Reds, que eu tenho a belíssima camisa de lá, que foi me dada pelo Alex Evangelista, que trabalhou com você lá também. E ele disse, como é que foi para o Oswaldo o sentimento de ganhar um título em cima, na Copa do Imperador, em cima do Kashima? Como é que é para o treinador assim, ganhar daquele time que fez uma história que você lembra com riqueza de detalhes? Cara, Fabinho, olha, isso é uma história que me arrepia, porque o primeiro campeonato, em 2007, o Urawa tinha, faltando 10 jogos, tinha 12 pontos na frente do Kashima. E nós jogaríamos a penúltima partida contra eles lá no estádio deles, em Urawa. 60 mil torcedores deles, 2 mil do Kashima. E nós conseguimos vencer 9 jogos consecutivos. O penúltimo jogo contra o Urawa na casa deles. Nós jogamos o segundo tempo todo com um homem a menos, porque nós perdemos o nosso lateral esquerdo aos 38 do primeiro tempo, cartão vermelho.
e nós conseguimos vencer. Fomos para a final em casa e eles iriam jogar contra o Lanterna, que já estava rebaixado, que era o time dirigido pelo Júlio César Leal, que melhorou o time naquela trajetória quando ele chegou. E o Yokohama FC venceu o Urawa. Nós ganhamos o nosso jogo em casa e aguardamos no telão 1 minuto e meio o final do jogo de Yokohama. Quando terminou o jogo, nós comemoramos que nós passamos 1 ponto do Urawa com aquele jogo, né? Foi um negócio assim sensacional. Depois, nós fomos tricampeões contra o Urawa de novo, em Urawa, no dia do meu aniversário, 5 de dezembro de 2009. Nós fomos tricampeões. Tínhamos ganho também o ano anterior, mas esse jogo foi importantíssimo. Ganhamos de 1-0 de um jogador do Kashima que hoje joga no Urawa, que é o Shinzo Koroki. Então, no dia do meu aniversário, nós fomos tricampeões. Agora, com a minha volta, nós jogamos a Copa do Imperador, jogamos a semifinal contra o Kashima, aí eu no Urawa. Sim. O Alex, o Luiz também comigo. Sim, Luiz Alberto. No Urawa, contra o Kashima, no dia do meu aniversário em Kashima. E nós ganhamos a semifinal do Kashima no dia 5 de dezembro de 2018, de 1-0. Quer dizer, foi uma... Você viveu os dois lados. Uma situação assim de incrível, sabe? Depois, no dia 9 de dezembro, que é aniversário da minha esposa, nós ganhamos o título, né? Eu ganhei 3 vezes a Copa do Imperador e 3 vezes o campeonato japonês. Qual é o campeonato que mais te marcou? Assim, eu tenho uma imagem sua que não é positiva para mim e para muitos, que, aliás, aqui na live, muita gente está dizendo assim, pô, Oswaldo, que saudade dele, mas ele tirou o título mundial do Vasco. Quando você se abraça, você olha o Maracanã e acha que você abraça o Maracanã quando se abraça ali naquele título mundial do Corinthians. Não sei se é o teu título mais marcante. Você tem um título mais especial na tua galeria? Olha, Fabinho, é o seguinte. São 3. Os 2 que eu acabei de comentar com você, sim, que foi o primeiro, que nós ganhamos 9 jogos consecutivos lá no Japão, o tricampeonato no dia do meu aniversário e o Mundial com o Corinthians. Esses 3, eu confesso a você que eu oscilo. Eu sou mercurial nesse momento. Porque quando eu vejo, e agora eu participei dos 20 anos sim, do título do Corinthians, né? Pô, é uma emoção muito grande, cara. E tá ali, sabe, com o Dinei, Luizão, Edilson, Vampeta, Ricardinho, né? Dida, Índio, aquela turma toda, a garotada toda, a rapaziada toda. É muito emocionante. E assim, eu estava muito começando a minha carreira de treinador. Então, isso tem um peso muito grande. Eu me lembro que aquele dia, quando eu cheguei em casa, eu passei a noite inteira cantando. Colocava as músicas assim no meu som, né, e fiquei cantando a noite inteira, de tanta alegria que eu senti. Mas os outros 2, sabe, pelas circunstâncias, foram também maravilhosos. Então, quando eu vejo o jogo do Kashima, eu digo, não, foi esse. Quando eu vejo o jogo do Corinthians, eu digo, não, foi esse. Eu sou muito volúvel nesse aspecto. Pô, mas é só título grande. Definir. Os 3 são grandiosos demais, cara. Grandiosos demais. Cara, mas eu tenho um título que para mim é muito especial, assim, né? Não tem essa repercussão toda, mas é uma coisa que me cala muito fundo, que foi o Campeonato Carioca de 2013 com o Botafogo. Tenho muito carinho por esse título. Também. Eu já quero falar daqui a pouquinho. Sim. Pelos salários atrasados e pela competência, aguerrimento e participação dos jogadores. Aqueles caras foram milagrosos naquela época, sabe? Então eu tenho um carinho muito grande por esse título. E eu já quero falar daqui a pouquinho sobre o Botafogo, em que você levou o Botafogo de volta a uma Libertadores,
né, que eram 18 anos sem uma competição internacional. Você teve um Seedorf do seu lado, queria que você dividisse um pouquinho. Mas antes disso, eu vou seguir no ano de 2000, porque eu sempre, quando me refiro aos 2 títulos do Vasco naquele ano, eu digo Oswaldo de Oliveira barra Joel Santana. Eu não consigo aceitar quem diga que é só o Joel o campeão daquele ano. E tenho certeza que no seu coração você tem esses 2 títulos no currículo também, a Mercosul e a João Avelange. Ah, mas você não tem a menor dúvida. Foram 33 jogos, eu dirigi 31, né? Então, eu me sinto campeoníssimo. E principalmente porque quando acabou o jogo da Mercosul, dentro do campo, os caras arrumaram um telefone e ligaram para minha casa, eu estava assistindo o jogo. Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Luizinho, Alex Oliveira, Romário, enfim, Júlio Baiano, Jorginho, todo mundo, sabe, amontoado. Eu vi na televisão isso, em cima do telefone querendo falar comigo. Isso aí é inesquecível. Eu sou campeoníssimo da Mercosul e do João Avelange, queiram ou não queiram. Está no meu currículo, eu boto em currículo, inclusive no meu currículo. Você sabe por quê? Claro. O Desorde jogou 5 jogos da Copa do Mundo de 58, foi campeão do mundo. O Djalma Santos só jogou o último. Os 2 foram campeões. Ó, quem tá vendo... Eu que dirigi 31 jogos, claro, ganhei sim, claro que sim. Ó, quem está vendo a gente aqui e faz uma ressalva é o lindo, o Brad Pitt, Ale Oliveira. Tá falando, são 2 lindos por dentro. Um canalha. Tá achando que é o Brad Pitt para poder fazer esse elogio pra gente. Um beijo, Ale. Uma figuraça. Beijão, agora... Ale. Prazer. Olha, Oswaldo, mas o ano de 2000, não sei se na tua carreira teve tantos títulos pesados em um ano só, porque a gente começou falando janeiro, 14 de janeiro de 2000, que é o título mundial no Maracanã, e a gente termina com o Mercosul, e ainda tem um brasileiro nesse meio. Talvez, eu não sei, tenha sido o ano de mais títulos pesados, assim, de carimbo logo de cara, hein? Não, cronologicamente é isso mesmo, mas na verdade, e como o ciclo do Corinthians começou com o Paulista de 99, sim, e depois do Brasileiro também do mesmo ano, e em seguida, né, teve que acontecer em janeiro de 2000, também é outro ciclo. Mas realmente, em 2000, esses 3 títulos foram... Eu não sei como eu aguentei. Ó, é claro que a primeira-dama ela é suspeita, mas ela fala uma frase aqui que eu já ouvi de inúmeras pessoas com quem você trabalhou ou que conviveram, que no Japão você é rei. E é verdade. No Japão você manda muito, 10 títulos japonês, lembra aqui a Jennifer. Ó, o Carlos Alberto está aqui passando também, que foi seu jogador. Está dizendo, uma das pessoas mais sensíveis e humanas com quem eu conheci. Grande. Valeu, Carlão. Craque. Um abraço, irmão. E ó, eu vou dizer o que eu disse para você ontem ou anteontem, quando nós nos falamos pelo WhatsApp a respeito da live. Eu trabalhei 3 anos no Fluminense, de 2006 a 2008. Tive o privilégio de trabalhar com o Oswaldo de Oliveira. De todos os treinadores desse período, foi o único que deu a importância ao trabalho de comunicação do site. Que ainda no trabalho inicial, não tinha essas TVs que hoje todos os sites têm, todos os veículos de comunicação os seus clubes têm. E o Oswaldo, quando perguntado, inclusive, pelo assessor de imprensa à época, quando nós estávamos fazendo um período de treinos em Londrina, falou, Alexandre Bittencourt falou, Oswaldo, o Fabinho, que é do site, ele, sim, aí você me abraçou. Falou, ele queria assistir uma palestra sobre os jogadores para contar no site. Falou, vamos embora, é meu convidado. Quebrou totalmente o gelo, porque era algo novo, né, Oswaldo? Assim, um site de um clube abrir um pouco a porta, mostrar os bastidores. E você e o Jorginho, que era seu assistente, falaram uma frase que eu nunca mais esqueço. Isso não faz ganhar e nem perder o jogo, mas faz expandir o conhecimento do público. Eu te agradeço de público pelo seu carinho na época do Fluminense. Isso, meu amigo. Ali, naquele momento, tanto você quanto o Alexandre, que é Alexandre Campelo, uma pessoa... Alexandre Bittencourt. Alexandre Bittencourt, isso. Alexandre Campelo trabalhou comigo no Vasco. Médico. Isso, que é o presidente hoje. Isso. Foi médico no Vasco. Aliás, vou abrir aqui um parêntese, nós estamos torcendo muito pela recuperação Boa. do Clóvis Munhoz, que está hospitalizado, né? Eu tenho tido contatos diários com o Lazzaroni, que me informa da situação do Dr. Clóvis.
Então, Fabinho, mas era muito mole, porque vocês dois profissionais excelentes, dedicadíssimos, né? E eu não tinha por que interceptar o trabalho de vocês. Muito pelo contrário, aquilo só nos engrandeceu. Eu tenho certeza até que foi num momento importante para a formação daquela equipe, né? Claro. E ajudou muito o trabalho de vocês. E que no ano seguinte o Fluminense acabou sendo campeão da Copa do Brasil, 2 anos depois finalista de uma Libertadores. Isso tudo foi um crescimento, né? Um ciclo que começou e passou com você ali. Agora, Oswaldo, queria que você falasse, agora vamos dar um salto em 2013, já vou falar de música, hein? Vai guardando aí que, ó, tô com a camisa JB para a gente falar de música aqui, que eu sei que é uma paixão sua, que eu vou chegar onde eu quero aqui. Em 2013, você no Botafogo teve um cara que é um astro mundial, que é o Seedorf. Como era conviver no vestiário com um cara que veio de uma realidade totalmente diferente, você que já conhecia essa realidade diferente, com pessoas aqui, como você falou, com salários atrasados? Olha, foi muito duro, mas ele ajudou muito, né, nesse percurso. Por isso que eu digo a você que aquele título, para mim, tem uma representatividade, tem uma importância muito grande. Porque o Jefferson, que era o capitão do time, o Bolívar, que veio e foi uma liderança muito positiva para nós, Marcelo Matos, Júlio César, né? O Renato, que não estava nem jogando, mas que por trás, olha, esses caras foram fantásticos. Tem uma passagem, para mim, inesquecível. Eles falaram, Oswaldo, de qualquer maneira, a gente está sem receber salário, e a gente não pode deixar isso passar desapercebido. Nós não podemos ser coniventes com essa situação. Claro, eu concordo claro. com vocês. O que vocês querem fazer? Eles falaram assim, só para marcar território, nós não vamos concentrar enquanto os nossos salários não forem pagos. Eu digo, eu aceito, porque eu sei que vocês têm responsabilidade para assumir isso. Então, nós marcávamos, nós treinávamos na véspera, todo mundo ia para casa, e no dia do jogo, eles chegavam na hora do almoço. Normalmente era meio-dia, todo mundo chegava, nunca ninguém se atrasou, nunca nenhum deles se atrasou. Nós almoçávamos, descansava um pouquinho, tinha preleção, e nós íamos para o agora Newton Santos, antes João Avelange, para fazer as nossas partidas. Um dia, na véspera, quando eu terminei o treinamento, um jogador veio para mim e falou assim, professor, eu vou concentrar. Eu falei, ué, mas vocês estão liberados. Ele falou, não, eu preciso concentrar, porque os meus filhos são muito pequenininhos e na véspera do jogo eu não consigo dormir, eu preciso descansar. O Jefferson, o goleiro. Eu nunca mais na minha vida me esqueci. Isso é um fato muito simples, Sim. mas que demonstra o nível de profissionalismo desse cara, entendeu? É um atleta que, eu digo para você, eu tenho saudades de trabalhar com o Jefferson. Além da capacidade técnica, um dos maiores, se não o maior goleiro que eu trabalhei, além disso, tinha na personalidade, no caráter, fatos muito marcantes. Que, aliás, eu li há pouco numa entrevista, salvo engano, foi no Fogão Net, que ele elege você o melhor treinador que ele trabalhou. Então, a recíproca é verdadeira. Caramba, eu fico muito feliz e arrepiado por isso. Olha, o Fábio Lefund está aqui. Professor Oswaldo de Oliveira, uma das minhas referências na profissão. Que, aliás, vários treinadores estão passando por aqui falando exatamente que você se tornou uma referência. Que eu imagino que você tenha tido referências. Porque aquilo vai passando, é cíclico, né? Você, quando começou, você falou ainda agora do Zagallo, novas gerações, o Oswaldo é uma referência. Agora, você conquistou algo na tua carreira, a gente está falando de títulos importantes, momentos marcantes, grandes jogadores, mas você é o único, eu não lembro de nenhum, que dirigiu os 4 do Rio, os 4 de São Paulo. Dirigiu, foi campeão, foi bem. Tem segredo para isso, Oswaldo? Não, muito pelo contrário, não tem segredo nenhum. Para mim é satisfação e orgulho para mim, né? O Fluminense, por exemplo, passei 3 vezes, né? Sim.
no Corinthians, outras 3, no Santos, 2, no Flamengo, 2. Isso, para mim, é um orgulho muito grande. Além do orgulho que eu tenho de ter trabalhado no Cruzeiro e no Atlético Mineiro também. Verdade, verdade. Além de Vitória e Sport Recife. São os clubes brasileiros, os 8, mais esses 4 que eu trabalhei. Então, para mim, assim, é só motivo de orgulho. Não tenho mais nada a dizer. Agora, vem cá, vou entrar num assunto que eu sei que você adora também falar, que é a música. Porque, para quem não conhece, Sobremesa, Oswaldo... está acabando? Não, pô, fica bom, nada, não, tem muito ainda. Olha aqui, isso é verdade. Isso é uma característica do Oswaldo, a honestidade. Ele é um cara franco, ele fala olho no olho, não tem conversa torta com o Oswaldo. Pode gostar ou não gostar. Eu gosto de lidar com seres humanos assim, como é o Oswaldo. Agora, Oswaldo, me diz uma coisa. Quando a gente gravou uma vez para o quadro que eu tinha na MPB FM, o Camarote do Samba, que era um quadro de esporte, né, que a gente misturava ali de música, né, entrava um quadro de esportes. Aí você gravou, você lembrou sambas que você curtia. Você continua ouvindo muita música, na concentração você leva, quando você está treinando fora, você leva a música brasileira para mostrar aos outros atletas. Como é a tua relação com a música? Queria que você falasse um pouquinho. Todo dia, Fábio, todo dia eu ouço muita música. Tem músicas que, com certeza, eu já ouvi mais de 1000 vezes, porque são músicas que eu amo e que estão permanentemente na minha playlist, né? Então, tem algumas músicas assim que eu, sinceramente, já ouvi muita e continuo agregando. Hoje, a fonte não é como era nos anos Verdade. 70, por exemplo, né? Eu vi nascer a Bossa Nova, eu vi surgirem os Beatles, eu vi surgir o grande movimento da MPB, principalmente com os festivais, a Jovem Guarda, né? Sim. Foi um momento de ebulição, era uma confusão para você, inclusive, se definir naquilo, né? Era muita gente boa, muita composição bonita. Olha, foi uma época riquíssima e que perdura dando frutos até hoje, né? Os grandes compositores, os grandes cantores, né? E eu quero até dizer aqui que há pouco tempo eu vi o filme da vida do Wilson Simonal, que para mim foi o maior cantor brasileiro de todos os tempos, né? Sensacional, assim, um cara maravilhoso que naquela década dava show. Eu, inclusive, vejo sempre um vídeo dele cantando com a maior cantora do mundo de todos os tempos, se chama Sarah Vaughan, que também morreu há pouco tempo. Sim. E tem um vídeo, os dois cantando, que é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que eu rejuvenesço cada vez que eu vejo esse vídeo, né? São coisas assim maravilhosas que não têm idade, né? Sim. Continuam sendo maravilhosas. Embora a qualidade do som não seja mais como era, né? O tempo vai acabar desgastando muito, mas são coisas magníficas que eu gosto de ouvir até hoje. Olha, o Leandro está dizendo que é seu fã, que o Leandro CNC13, o professor Tio Daniel faz uma pergunta como foi trabalhar com jogadores boêmios, já que a gente está falando de música, acho que ele meteu aqui o tema da boemia, que me tem de regresso. Mas, Oswaldo, ainda em cima da música, até acho que foi o Valdir Romão, até para não passar aqui, ele perguntou qual é um exemplo assim, de um cantor, enfim, aquele que não sai do teu playlist hoje, né, que agora é moderno, né? Não é mais o vinil que a gente vai falar, a gente vai falar do playlist que está ali no seu celular, enfim. Aquele cantor, enfim, o que não falta para você? Bom, eu já falei do Wilson Simonal, né? Sim. E acho que o outro pilar chama-se Elis Regina. São duas vozes que eu não consigo ficar sem ouvir. Mas tem coisas mais recentes, né? Por exemplo, ontem assisti uma live de uma cantora chamada Ellen Oléria. Guarde esse nome, porque é uma cantora magnífica, que, aliás, eu acho que é muito pouco reconhecida no Brasil. Eu acho que ela venceu um desses concursos da televisão,
E depois não sei porquê, mas tem interpretações dela, de músicas do João Bosco, do Alceu Valença, do Milton Nascimento, que são sensacionais. Ellen Oléria, grave esse nome. Mas tem Vou outros gravar. cantores que eu gosto muito também, né? Tim Maia, porra, o rei da voz, né? Um cara fantástico, o rei do swing, um cara maravilhoso também, né? Enfim, tem muita gente boa. Não vou ficar falando aqui porque tem... Vai acabar deixando alguém fora da lista, aí um fã pinta aqui, fulano, É, o vamos Luiz adiante. Melodia, que sabe que eu sou apaixonado por ele, de repente desce aí e fala, pô, Falou, Oswaldo, pô, esqueceu de cadê mim, pô. aquela fidelidade antiga, né? Que eu sou fãzaço também do Emílio Santiago, do Luiz Melodia, esses caras que partiram aí há pouco tempo, né? Que eu ouço até hoje, eles são constantes nas minhas playlists, né? Porque, Fabinho, o segredo é o seguinte, cara. Quando eu ouço, por exemplo, Pérola Negra com Luiz Melodia, Sim, linda eu viajo, interpretação. cara. Eu vou lá para a estação de trem de Realengo, entendeu? Porra, me marcaram a minha cabeça, marcaram a minha memória, marcaram o meu coração. É a memória Então, os caras são afetiva, né? inesquecíveis para mim, entendeu? E isso tem muita gente aí, né? João Bosco tem composições que eu, porra, eu sou apaixonado, né? Esses caras Agora, são magníficos. Oswaldo, você no futebol tem um privilégio, como eu na comunicação, de aproximar dessas pessoas, né? Porque às vezes você está dirigindo um clube e esse cantor ele torce para aquele clube e você acaba conhecendo. Como fica essa relação assim, de que você tem uma idolatria, você gostou daquela pessoa e você conhece? E aí ela vem e diz, eu sou teu fã. Aí, o papo de fã? Já teve agora no Botafogo, eu me lembro de dois. Né? Um foi o Zé Renato. Sim, Renato, que era do Boca Livre, né? sim. Ele uma vez foi, inclusive, nos visitar no Engenho de Dentro, lá no Engenho. E depois, toda vez que eu tinha alguma coisa assim dele, eu me lembro que eu em Belo Horizonte, fui assistir um show dele, maravilhoso. Isso aconteceu também com um guitarrista, que também botafoguense, chamado Vitor Biglione. Uma vez eu estava no Conheço. aeroporto Sim. e nós nos vimos e houve aquela empatia, né? Eu por ter sido treinador do Botafogo e ele porque eu adorava ouvi-lo, né? Fui uma vez no Jazz Mania para vê-lo, né? Então tem umas coisas assim que aproximam realmente. É Ó, muito até legal. O o Péricles, um Péricles é bem. amigo do Fabinho Soldado, do Edilson. O Péricles ia cantar para nós quando a gente fazia pré-temporada lá em São Paulo. E é um cara assim que eu tenho um carinho, porra, adoro ouvir o Péricles, porque, sabe, é de uma humildade, de uma simpatia sensacional. Eu gosto muito Ó, do Péricles você também. falou de jazz. Péricles é um gigante da nossa música, né? O Sebastião 4523 fala assim: Fábio, já degustei uns queijos e vinhos em Doha, na casa do Oswaldo, regado ao jazz. Sebastião, um grande amigo, né? Sebastião Rocha, Sim, foi aqui treinador do Flamengo, trabalhou no sim. Fluminense, trabalhou muitos anos Trabalhando no na América exterior, também. um cara muito qualificado, um grande amigo, né? E parceiraço nessas horas, né? Nós curtimos muito juntos, sim. Oswaldo, a gente está caminhando para 1 hora de live, aí o Instagram faz isso de bloquear a gente, então vou dar uma apressada rápida aqui para a gente falar de alguns temas Beleza, vamos ainda. lá. É que o papo tá bom demais e só está crescendo. As pessoas só vão entrando, vão se deliciando. Tem um ou outro desavisado que anda falando bobagem, mas falar para sua filha, que é a Natália, e a sua esposa, não entrem na pilha, porque tem uns perseguidores, não são seguidores. Deixa falando sozinho. Vamos tocar o nosso barco aqui, que é muito bom. Ainda bem que eu não consigo nem ler aqui o Que que está bom! escrito. Melhor para você, melhor para você. A gente vai tocando nosso barco aqui, que está muito legal, e eu estou vendo pela audiência, só crescendo aqui o número de visualizações que as pessoas estão gostando do nosso papo. Voltando a falar do futebol, hoje, um clube liga para o Oswaldo. Oswaldo, eu quero você para trabalhar no meu clube. Você hoje tem um nível de exigência de pegar um trabalho no meio de uma temporada. Claro que a gente está vendo uma temporada diferente. Mas, por exemplo, começou o Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. A gente sabe que tem aquelas trocas. Liga para você pegar no meio de um campeonato. Você observa a qualidade daquele elenco. Ou será que eu vou me queimar aqui? Eu não sei. Você já pode se dar a esse luxo hoje, Oswaldo? Ô, Fábio,
principalmente aqui no Brasil, é muito difícil das coisas acontecerem com normalidade, né? E muitas vezes acontece isso, e eu já peguei várias vezes equipes no meio da temporada, algumas eu consegui muito bem, outras nem tanto. Isso é muito circunstancial, depende muito do momento que aquela equipe atravessa, né? E como eu gosto muito de trabalhar, não gosto de ficar parado, né? Eu acho que eu estou no melhor momento da minha carreira hoje, com a experiência que eu tenho, né? Com a vitalidade e a motivação que eu tenho. Eu ainda tenho muito a dar. Então, dependendo da situação, eu normalmente eu aceito. Já teve algumas outras que eu não aceitei, porque eu achei que não ia ser benéfico nem para o clube, nem para mim. Então, já aconteceu isso. Mas muitas vezes eu aceitei porque eu acredito, sabe, na modificação das coisas e mudar o rumo e fazer... Porque ninguém te procura quando está bem, né? Sim. As pessoas só procuram quando está mal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se adequar e medir se há possibilidade realmente de elenco, de estrutura, de atmosfera de trabalho para se trabalhar. Muitas vezes a gente vai no desafio, a gente vê que tem uma série de senões, mas você bate no peito e fala, não, vou encarar porque eu vou tentar reverter isso aqui. Oswaldo, passou aqui uma pergunta, deixa eu voltar aqui para que ela o Eugênio Esposito Neto. Oswaldo, você aceitaria voltar ao Vasco como diretor técnico de futebol em uma nova gestão profissional? E aí eu complemento essa pergunta, se passa pela tua cabeça subir do campo para uma outra visão, ou não? Você só se enxerga como técnico de futebol? No momento, não. No momento, não. No momento, eu quero seguir como treinador. Como eu estou dizendo a você, eu me sinto no melhor momento da minha carreira. Perfeito, perfeito. Com vitalidade, acima de tudo, com motivação. Né? Por isso que, nesse momento, eu não penso nisso. Pode ser que daqui a algum tempo eu venha a pensar nessa possibilidade. Mas, por enquanto, eu sigo como treinador. Muitos vascaínos estão aqui fazendo a pergunta. Eu vou pegar a última que pintou agora aqui do Alexandre Silva Gomes. Fabinho, pergunta, Oswaldo, qual foi o real problema dele com o Eurico? Por favor, tem muita gente falando daquela passagem que a gente falou de 2000. Qual foi o problema? Foi a mudança no treinamento, a interferência no teu trabalho? Foi isso que foi noticiado à época, Oswaldo? Fique à vontade se você não quiser tocar no assunto. Porque às vezes eu fico constrangido, porque primeiro que o Eurico não está mais aqui, né? Perfeito. Mas nós não discutimos, não houve aspereza, sabe? Não houve gritaria. Uhum. Simplesmente ele quis mudar a ordem do treinamento, que eu já tinha planejado, estabelecido. Sim. Por uma série de coisas que se diz que aconteceram. O abraço no Filipão, enfim, aquelas coisas que se fala. Mas foi por isso. Eu não queria permitir que ele alterasse o que já estava planejado há bastante tempo. Né? Mas eu vou dizer um negócio para você. O Eurico não está mais aqui, mas hoje eu reconheço que eu trabalhei com gente muito pior que ele. Que ele tinha valor. Não precisava nem dizer isso, né? Podia ficar quietinho aqui. Mas depois eu tive experiências covardes. E que com ele isso não aconteceu. Botei um tema aí na tela, você consegue ler daí ou não? Senão eu leio daqui. Aquele time do Vasco de 2000 foi o melhor tecnicamente que você já dirigiu? Toda vez que me perguntam qual foi o melhor time que eu dirigi, eu fico cheio de dedos, sabe? Porque claro. Aquele time era maravilhoso, né? Claro, vamos começar pela top da pirâmide, Romário. Sim. Os dois Juninhos maravilhosos, Jorginho, né? Felipe, Mauro Galvão, Júlio Baiano, Elton no gol, Euler, Pedrinho, era um timaço, era um timaço. Mas em contrapartida, eu trabalhei com o Corinthians de Marcelinho, Ricardinho, Rincon, Vampeta,
Edilson, Nossa. Luizão, Kleber, Adilson Batista, Fábio Luciano, Nossa. Só Vampeta, peso pesado. E depois trabalhei com o São Paulo, de Kaká, Luiz Fabiano, Ricardinho de novo, Reinaldo, sabe, só craque. Kaká, falei, Rogério Ceni. Quer dizer, foram 3 timaços assim inestimáveis. Que eu não consigo, sabe? É aquilo que eu falei do título. Quando eu vejo jogar assim, eu digo, pô, esse time era bom demais. Mas, sinceramente, eu revi ultimamente os jogos do Corinthians no Mundial e naquele Campeonato Brasileiro de 99 e no Paulista. No Paulista, o Corinthians ganhou 5-1 do Santos, 4-0 do São Paulo na semifinal e 3-0 do Palmeiras na final. Quer dizer, além disso, a qualidade exibida pelos jogadores era um negócio muito sério. Então, assim, eu acho que os 3 estão muito ali pela qualidade, né, dos jogadores. Mas eu acho que, até pelo tempo que eu fiquei com aquele time do Corinthians, eu acho que o time do Corinthians foi o melhor. Olha, olhando para trás, Oswaldo, na tua carreira multivitoriosa, por onde você passou, é óbvio que quando você faz uma análise do que você fez, de positivo e negativo, fala assim, puxa, aquilo eu não precisava ter feito. Tem algum arrependimento? Não tenho Não? nenhum arrependimento, porque tudo que eu fiz pensado, eu nunca fiz nada por impulso, né? Algumas vezes não fui bem sucedido, dado as decisões que eu tomei, mas são experiências que a gente soma, porque a vida do treinador de futebol, a vida dos clubes de futebol, do jogador, é competição, é confronto, e se Sim. resolve ali na hora, né? Então, ninguém consegue avaliar, principalmente quando há equilíbrio, e isso acontece muitas vezes, o que pode acontecer. Entendeu? Então, assim, não tem nenhum arrependimento, não. Olha, eu tenho feito. Claro, faria tudo de novo? Claro que eu faria. Mas, diante do que já aconteceu, você Já sabendo o cenário. então, aí pode ser que eu refizesse algum ponto de vista. Olha, eu tenho feito durante essa quarentena um exercício que acabou a gente usando até na Fox, eu tenho feito no meu Instagram, duelos de times que não se enfrentaram. Por exemplo, pegar o Vasco de 2000 contra o Flamengo de 2019. Tenho acompanhado, Fábio, eu tenho acompanhado. São os duelos que eu acho deliciosos. Aí o Leandro, CNC 13, fala assim, pergunta ao Oswaldo se esses times que ele citou venceriam o Flamengo de hoje. Cara, o Corinthians, o Vasco 2000. Ia ser briga muito boa, hein? Ia ser briga muito boa. Todos os 3 que eu falei, ia ser briga muito... Estou dizendo dos que eu trabalhei. Sim, os que perfeito. eu não trabalhei e foram fantásticos, né? Mas é porque a gente não pode igualar o tempo, né? Claro. Não pode botar no túnel do tempo e... Por exemplo, eu acho que é uma grande asneira os caras falarem assim, o Garrincha não jogaria hoje. Eu acho muito pelo contrário. Acho que hoje ele ia sobrar muito mais ainda, porque os campos são melhores, a bola é muito melhor, o material é muito melhor, Sim. O treinamento, tudo é muito melhor. Então, acho que Garrincha, Pelé, Zico, Rivelino, Gerson, Falcão, esses caras todos aí, se eles jogassem hoje, ia ser covardia. Aliás, fazer uma pergunta em cima disso, já que você é um apaixonado pela história do futebol. Certa vez eu perguntei ao Canhota, ao Gerson, falei, Gerson, quem jogou mais, Pelé ou Garrincha? Ele diz que até hoje não sabe. Falou, joguei com os 2 e contra os 2. Eu não sei, que cada um era gênio dentro da sua genialidade. Você, torcedor que viu, para você, quem jogou mais? Olha, eu sou muito fã do Garrincha. Eu tenho os vídeos. Eu conheci o Garrincha pessoalmente aqui na Barra, né? Sim. Eu fui um dia na casa do Garrincha, porque um amigo meu, o Cocó, que era goleiro do Capop, lá da Vila Vintém, o Cocó era sobrinho da Elza. E um dia, um domingo, ele falou, pô, João, vamos na casa do Garrincha. Eu falei, pô, vamos embora, claro. Agora. Conheci o Garrincha, apertei a mão. Isso foi nos idos de 1971, mais ou menos. Eu sou fanzaço. Eu vi o Garrincha dar tanto drible nos caras, rapaz.
Mas eu acho que o Pelé não tem nada igual, sabe? Não tem nada igual. O Garrincha foi um fenômeno. Para mim, é assim, Pelé, Garrincha, o Pelé, não se fala em outro patamar? O Pelé era em outra galáxia. Galáxia, é. Outra E galáxia, hoje? Pelé. E hoje O você... Garrincha abaixo dele. E aí, os gênios, que tem aí Sim. mais de 100 maravilhosos, Cruyff, Zico, Djait, que eu vi, Beckenbauer, Rivelino, Gerson, Didi, porra, esses caras, Neymar, né? A gente não pode esquecer que é um puta de um jogador. Sim. Os caras são maravilhosos, mas Pelé é outra galáxia, depois o Garrincha e depois essa turma toda. Maradona e Zidane, você encaixa como aí? Também aí. Também aí, no Mas gênio. abaixo do Pelé. Abaixo do Pelé. Maradona e Messi e o Zidane, talvez mais próximos do Garrincha. Bom. Osvaldo, cara, foi maravilhoso bater esse papo com você. Foi uma delícia conversar sobre tudo, né? Futebol, música, passado, presente, futuro, que eu quero ver você em breve dirigindo uma grande equipe aqui. Agradecer ao Marcelo, ao teu time lá da Futpress, assessoria, que possibilitou esse nosso contato aqui também. A você que disponibilizou uma hora do seu sábado, que você está com a família aí. Um beijo na família também. Prazer de novo te ver, cara. Fabinho, eu não tenho palavras para te agradecer, sabe? É lógico que quando a gente fala das coisas assim, depende muito do interlocutor. Você é fantástico, sempre foi. Eu te assistia lá no Japão. É verdade, é verdade. Tomava café da manhã te vendo na ESPN com o meu grande amigo Rodrigo Rodrigues. Que eu também tenho o maior carinho. Ó, aliás, do outro lado do mundo, vem um abraço para você. O Elkson, tá vendo a gente aqui? Obrigado, lá mister. Da China, cara. Isso. Isso é gente finíssima. Isso é o meu número 9 preferido. Muito bom, foi muito bom. Ele era 11, sei lá. E eu falei, Elkson, você tem que vestir a 9, cara. Tem que ficar dentro da área. É verdade. E hoje, graças a Deus, ele vai muito bem. Um grande abraço para o Elkson lá na China também. Ó, seu filho tá mandando beijo para você, o Gabriel, que tá desde cedo aqui acompanhando, dando pitaco, mandando beijo para você aqui, já está no final aqui da nossa live também. Esse é o orgulho da minha vida, esse moleque. Ah, que coisa boa. Osvaldo, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, cara. Obrigado pelo seu carinho de sempre e pela nossa amizade, que o futebol nos permitiu ser amigos. Eu tenho o maior orgulho de dizer que sou seu amigo, tenho o maior respeito profissional e pessoal por você, como você sempre teve comigo também. Fabinho, a recíproca é imensamente verdadeira. Eu te agradeço muito por você ter me proporcionado esse momento de falar de coisas que eu gosto, de coisas que eu me orgulho, né? E que você acompanhou e você sabe. Isso, para mim, eu fiquei muito feliz de fazer essa live aqui com você. Ó, o Felipe Gabriel mandou um abraço para você também aqui, um vizinho, Felipe Gabriel, que é daqui, de onde eu moro, do condomínio. Mandou um abraço para você também. Mas Felipe Gabriel está em Orlando, eu acho. Ah, ele foi para Orlando, ele estava aqui no condomínio, então ele foi morar em Orlando. Eu falo sempre com o Felipe. Sempre falo com o Felipe. Felipe, além do Botafogo, ele fez gol decisivo lá no Japão, né? Verdade. Cabecinha. Bom demais. Osvaldo, fica bem, até a próxima, hein? Grande abraço, Fabinho. Fica com Deus. Obrigado, valeu, obrigado. Cuidado, se cuida, hein, malandro? Nós, vamos lá. Nos vemos em breve. Muito álcool gel, hein? Opa, vamos lá. Tchau, Osvaldo. Grande abraço. Que legal, cara. Que papo espetacular. Como o Fábio disse aqui no final da live, foi uma aula nesse sábado que a gente ganhou com a participação do professor Osvaldo de Oliveira. Valeu, galera. 5h30 espero vocês na tela do Fox Sports, hein? Tem Expediente Futebol. Valeu, bom sábado.